Olá, queridos, eu sou Leandro de Souza e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Pajubá, seu podcast LGBT aqui na Rádio Defensoria. E olha, a gente vai falar sobre Mês do Orgulho e também sobre a atuação do Grupo Sabá, que é uma instituição LGBT que atua aí na luta pelos direitos da população LGBT roraimense. Quem está comigo é a Sandra dos Santos, que é presidente do Grupo Sabá. Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Pajubá. Obrigada. E um privilégio, né? Ser a primeira da segunda temporada. Estreando aqui com a gente. A Sandra, que ela já foi muito citada aqui no episódio, em alguns episódios aqui do podcast, porque ela tá aí no início dessa luta, né, pelos nossos direitos nas instituições, atuou já com alguns grupos e hoje é presidente do Grupo Sabá. E lendo um pouquinho aqui do currículo dela, ela é professora, ativista social e dos direitos humanos, gestora pública, especialista em equidade na gestão do trabalho e da educação do SUS e presidenta do Grupo Sabá, como eu já bem reforcei aqui. Sandra, muito obrigado pela presença aqui. E aí, antes da gente começar, a gente tá no mês do orgulho, inclusive esse episódio tá saindo aí no dia do mês do orgulho, e eu queria explicar para vocês o que é essa data, que ela é tão importante pra gente, pra toda a população LGBT no mundo. O Dia do Orgulho ele é celebrado anualmente no dia 28 de junho, pois na mesma data, em 1969, nos Estados Unidos, aconteceu a primeira grande manifestação da população LGBT, a revolta ou rebelião de Stonewall, onde a polícia invadiu o bar Stonewall Inn em Nova York e as pessoas resistiram ao assédio e à violência policial. E essa resistência durou dias e reuniu uma multidão. Pela primeira vez, a população LGBT se colocou contra a violência estatal de uma forma espontânea e unida. E aqui no Brasil, o movimento social LGBT teve início na década de 1970, durante aí o período da ditadura militar, por meio de reuniões em espaços sociais e clubes e bares. E nesses locais aí começaram a circular algumas publicações homossexuais que serviram como referência para o começo aí da fase da organização do movimento aqui no Brasil. E como eu citei, a Sandra, ela tá muito aí no início da atuação dela, desses movimentos aqui em Roraima. Eu queria que tu começasse explicando como é que chega essa atuação, esse ativismo na tua vida. Eu cheguei aqui no Brasil em 96. Apesar de eu ser filha de brasileira, eu nasci numa região de Garimpo, na Venezuela, e me criei no mato, né, no Garimpo. Uma parte da minha vida foi no Garimpo. Mas eu vim para cá já com 16 anos. E quando eu cheguei aqui, passou pouco tempo, um amigo meu que eu conheci lá na Venezuela, que era vizinho da minha casa, e cabeleireiro, por nome Michel, ele estava muito doente. E eu fui acompanhar ele, mesmo ainda sendo de menor. E aí foi que eu vim saber o que era AIDS, eu vim saber que muitas pessoas eram abandonadas no HGR. Então, eu não cuidava só do Michel, cuidava de várias outras pessoas que estavam abandonadas e que precisavam de atenção, de alguém para ouvir, para ajudar em alguma coisa. E daí que foi. Eu conheci outras pessoas que me convidaram para militar, porque militar no caso de militância, né? Não gosto muito nem dessa palavra militância. Hoje em dia a gente usa ativismo. Ativismo, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho de visitas para as pessoas que estavam com AIDS lá, abandonadas. A gente levava frutas. E aí eu me tornei soropositiva também. E aí a gente formou, naquela época, a Associação de Luta pela Vida, dia 26 de abril de 1999. Surgiu a Associação de Luta pela Vida. Eu não fui a primeira presidente, mas fui logo a segunda presidente e eu era praticamente a única pessoa que tinha coragem de expor minha condição sorológica publicamente. Então, isso foi um grande diferencial. Na época, eu creio que eu fui meia louca, porque eu fui inconsequente também. Eu paguei um preço e pago um preço muito alto
por ter revelado. Eu, inclusive, falo para as pessoas que sabem da sua condição sorológica, que lidem bem com ela, que aceitem ela, mas para si. E se ela se sentir realmente preparada, ela pode explicitar, divulgar, falar para os outros a sua condição sorológica. Mas, infelizmente, tem muita gente maldosa e que tenta denegrir a tua imagem, te desqualificar em razão de uma condição sorológica. Até porque a AIDS, inicialmente, estava muito associada à questão da peste gay, da prostituição, dos usuários de droga injetável. Então, até hoje existe um estigma muito forte em cima da AIDS, né? Então, você tem que estar preparado psicologicamente, muito bem preparado, para você falar da sua condição sorológica. Hoje nós sabemos que a realidade do HIV é outra, totalmente diferente. Naquela época eu cheguei a tomar quase 40 comprimidos. Hoje eu tomo só um comprimido. E hoje, eu já sabia isso há muito tempo, mas hoje nós temos notas técnicas de cientistas comprovadamente de que pessoas com carga viral indetectável não transmitem HIV. Olha a maravilha! Sim. Eu já sabia há muito tempo disso, mas agora nós temos documentos técnicos que comprovam que isso é um fato, né? Inclusive, hoje está se discutindo a possibilidade da mãe soropositiva com carga viral indetectável amamentar seu bebê. Sim. O que era proibido, é proibido até hoje por muitos profissionais, e aí essa criança acaba se criando, tomando um composto lácteo especial. E quando tem a sorte de conseguir alguém que faça a doação do leite materno pasteurizado, né, que é da maternidade. É muito importante que a criança tenha esse acesso, pelo menos os primeiros 6 meses do leite materno. E a pessoa, a mãe vivendo com HIV e a criança de uma mãe com HIV não tem esse direito. Sim. E é importante reforçar que, principalmente, essa luta contra essa estigmatização do HIV e da AIDS, ela não é só da população LGBT, né? Ela é da população em geral, porque a gente tem casos também em pessoas cis heteronormativas que contraem o vírus, e aí só que todo esse estigma, toda essa culpa cai na população. Leandro, o problema é que existe uma parcela da sociedade que ela tem, eu digo que uma fixação negativa. Sim. Em relação à população LGBT. Hoje os discursos políticos vamos proteger nossas crianças, como se fosse a população LGBT que violentasse as crianças. Preste muito bem atenção nos dados. 70% das pessoas que violentam a criança ou estão dentro da casa dessa criança ou estão no círculo de amizade dessa criança, dessa casa. Não tem a ver nada com a população LGBT. Portanto, esses políticos pilantras, oportunistas, que nos atacam e querem colocar a população contra a gente, deveriam ter vergonha na cara e propor políticas públicas para combater e proteger de fato as crianças desses estupradores, dessas pessoas que precisam de tratamento e punição severa por estarem estuprando, violentando crianças e adolescentes. Exatamente, muito importante essa sua fala e esse reforço. E aí, Sandra, tu é presidente do Grupo Sabá, né? Então, o Grupo Sabá nada mais é do que a LV, que nasceu lá como a LV. Eu saí da LV em 2008, por razões de força maior. A pessoa que estava na presidência resolveu abandonar o CNPJ, e essa pessoa jurídica,
E eu recebi umas intimações porque também não foi feita atualização. As pessoas que estão em associações, a primeira providência, além da ata e do registro em cartório, é fazer a atualização cadastral na Receita Federal. Né? Se você não faz a atualização na Receita Federal do representante da pessoa jurídica, fica constando a pessoa anterior, mesmo não estando mais no mandato. E eu acabei recebendo uma intimação da Receita Federal e só poderia me defender se eu voltasse para a direção da organização. Eu confesso que quando eu saí em 2018, eu saí muito ferida, muito machucada, e então eu não queria saber mais de movimento social. Eu fui para a política, eu ajudei a fundar o Partido da Mulher Brasileira na época, aqui no estado de Roraima, presidi o partido, sou a primeira mulher transexual a presidir um partido regional no Brasil por importante. Mais de 10 anos. E com sucesso, porque fiz um vereador, fizemos, né? Porque temos uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Fizemos um vereador, fizemos 2 deputados, um deputado Neto Loureiro, hoje ainda na cadeira, mas já saiu do PMB, que hoje também mudou de nome, é Democratas. E o deputado Harrison, que também saiu, agora na janela, saiu e foi para o PL. Ambos foram para o PL, o Neto e o Harrison, o deputado Harrison. Mas eles foram eleitos pelo PMB na minha gestão. Né? Infelizmente, ser mulher na política é muito difícil. Ser uma mulher transexual na política é pior ainda, porque parece que você tem que todos os dias, a cada hora, por não dizer a cada minuto, você tem que estar mostrando, comprovando e comprovando 2, 3 vezes a sua capacidade. Sim. Então, eu não fui valorizada como eu achei que deveria ser valorizada enquanto gestora de um partido. Saí também ferida dessa parte política. E casou que na época que eu estava tentando resolver os meus problemas com a instituição perante a Receita Federal e perante a Justiça Federal, veio a questão da migração. E aí no escritório do partido chegava muita gente pedindo. Mas o que me fez voltar mesmo foi ter visto uma família com crianças, e isso me emociona muito, venezuelanas comendo coisas do lixo. Ali por trás do Gavião que fica aqui no centro. Sim. Aquilo ali acabou, me abalou de uma tal forma que eu fui lá, pare com isso, que isso vai ele adoecer. Disse, mas não temos mais nada para comer. Eu digo, você vai comer. Aí eu tinha preparado, porque eu normalmente quando eu monto escritório, eu monto fogão, eu monto isso, porque eu sou daquelas que quando eu pego no batente, eu esqueço do tempo. Então, eu já tinha minha cozinha montada, eu fui lá, comprei o que eu sei fazer de rápido e delicioso. Tem uma promoção aí, macarronada. Fiz uma macarronada imensa, eles comeram bem, levaram uma marmita de vocês. Amanhã podem vir, não posso talvez dar 3 comidas, mas uma eu garanto para vocês. Mas nunca mais me façam isso de comer no lixo. Aí já preparei uns documentos, encaminhei para um, encaminhei para outro, comecei a pedir doação. Moral da história, ativei a associação e comecei a fazer trabalho social com a população que estava em situação de rua migrante. E aí foi aumentando o trabalho. Que quando começa assim... Então, o Grupo Sabá, as pessoas acreditam que é uma organização LGBT porque a pessoa que está na presidência é a fundadora do movimento LGBT no estado de Roraima. E eu falo fundadora do movimento, eu falo do movimento organizado. Antes de mim tiveram outras pessoas. E eu não estou aqui tirando o mérito de ninguém, mas o processo organizacional fui eu que fui a pioneira nesse aspecto, junto com o Diniz, junto com o Jean,
junto com a Sumaia, Rosiane, Renildo, todos vivos aí para contar a história. Então eu fui a primeira presidente do grupo Diversidade. Antes disso já tinha feito a primeira parada gay. Quando organizei a primeira parada gay, eu achei que seria apedrejada, graças a Deus não fui. Até hoje a gente tem esse medinho ainda. Fui ousada demais, atrevida. Então, e aí eu achei por bem que quem teria que conduzir a parada seria o grupo Diversidade, hoje está sob a liderança do Diniz. Depois veio a TER nasceu de dentro do Diversidade, uma ruptura, enfim, e isso acontece em todos os movimentos, porque queriam tratar de pautas específicas, apesar de ser LGBTQIA+, algumas pessoas pensam assim, é tudo gay. Não é bem assim. Sim. A população trans, travesti, tem uma demanda que é totalmente diferente do gay, que é totalmente diferente da lésbica. Então, cada um tem uma demanda, né? Os não binários têm outra demanda. As pessoas intersexo, que é vulgarmente hermafrodita, tem outras demandas. Os homens trans, outra demanda, outra especificidade. Então, às vezes fica difícil para a população entender, mas aos poucos a gente vai chegando, né? Com diálogo, com campanhas de sensibilização. E claro que eu nunca deixei de militar na pauta LGBT, e o que eu fiz mais recente pelo Grupo Sabá foi fazer um expediente para a secretaria, primeiro para o governador. O expediente é solicitando que se crie uma coordenadoria, porque o governo do estado deve isso para o movimento LGBTQIA+. E tem que entender que isso não é questão política, é uma questão de compromisso de política pública e dever do Estado com esse segmento, que também são pessoas cidadãs, que contribuem para o Estado, que pagam seus impostos e que devem ter os mesmos direitos que a população hétero. Portanto, nós temos o direito de ter uma coordenação dentro da estrutura do Estado que possa, de fato, propor e executar políticas públicas direcionadas para a população LGBT. Uma coisa é importante, nós temos algumas leis aprovadas, mas elas não têm... elas são leis, eu não vou dizer que mortas, mas estão adormecidas, porque ninguém implementa essa lei, ninguém leva a conhecimento para que todos os serviços públicos saibam dessa lei, né? Então, temos a do nome social, nós temos o do Conselho Estadual de LGBT, que também não está funcionando, nós temos a lei de combate à homofobia, que não está regulamentada pelo Executivo. Sim. Então, a gente tem aí várias coisas que, se houvesse uma coordenação e o Conselho LGBT ativo, deveria estar, pelo menos, funcionando. Uma outra iniciativa nossa, do Grupo Sabá, com o apoio das outras organizações, é também cobrar da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Saúde do município. Nós já fizemos isso oficializado, para que se implante de fato uma política estadual de saúde da população LGBT e o processo transexualizador. Isso é uma obrigação do Estado. Por quê? 70%, eu estava vendo dados, mas eu creio que é muito mais da população trans, seja mulheres trans, travestis e homens trans, fazem a hormonioterapia por conta própria.
Mas isso pode trazer sequelas e consequências para a saúde se não houver um acompanhamento multiprofissional. Sim, sim. Isso que eu ia até te perguntar, e tá dentro aqui da nossa pauta, para tu explicar um pouco sobre o que é esse processo transexualizador, que a gente não ouve tanto, mas assim, é a transição, mas é aquela transição com cuidado, né? Tu pode explicar um pouquinho pra gente o que é dentro desse processo transexualizador? Então, o processo transexualizador nada mais é de que umas regras que foi criado por um corpo técnico junto com o movimento social, que fala que os profissionais, que tem que ter uma equipe multiprofissional. E como é que é? Tem que ter o psicólogo, tem que ter o psiquiatra, tem que ter o endócrino, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o técnico, se precisar um outro profissional, tem que ter. E a garantia dos hormônios. Né? Então, e claro, fazer os exames, os acompanhamentos. Então, o processo transexualizador, ele vai acompanhar essa pessoa, cuja entrada ela tem que ser pelo serviço primário, ou seja, pela unidade de saúde. Sim. Vai para o encaminhamento especializado, que deveria ser lá no Coronel Mota. E a partir daí faz o acompanhamento. Mas ele tem que ser um acompanhamento regular. Infelizmente, o Estado está deficitário com profissionais especializados no Coronel Mota. Né? E, inclusive, a fila de cirurgia, dos exames, é uma coisa absurdamente atrasada, ou seja, existe um desrespeito total pelos usuários do SUS. E eu creio que o Ministério Público deveria se antenar para isso e fazer alguma coisa. Eu quero aqui que a sensação que eu tenho é que o Ministério Público ele fica um pouco de braços cruzados, dando prazos e mais prazo para o Estado, sem punir o Estado. O Estado tem que fazer seu papel. A gente não pode ter uma saúde pública tão deficitária como nós estamos tendo no estado de Roraima quando se trata de saúde especializada. E eu não estou falando só da população trans. A população trans está marginalizada. É pior ainda, ela está fora do SUS. Ela, quando entra no SUS, é por um outro problema. Sim. Não pelo processo transexualizador, não pela saúde integral da população LGBT, que são demandas específicas. A gente precisa de proctologista que entenda como atender um homem gay, uma mulher trans. A gente precisa de um ginecologista, de uma ginecologista que tenha sensibilidade à humanidade de atender um homem trans, porque precisa e tem que ter um treinamento específico, porque é uma demanda diferenciada. Sim. Né? Então, tudo isso é importante e essas pessoas estão todas fora do Sistema Único de Saúde. Quando querem alguma coisa, tem que pagar no sistema privado. Sim, sim. E aí, Sandra, isso, como tu falou, tá dentro aí, né, dessa cobrança pela implantação da Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT, Sim, né? a gente cobra estadual, mas é porque já existe uma política nacional. Existe uma portaria, tanto da Política Nacional LGBT, como também a portaria do processo transexualizador, que elas estão todas integradas em uma portaria. Eu não achei bom não, mas o Ministério fez uma portaria onde ele tem um monte de políticas incluídas dentro, e dentro delas está a saúde integral LGBT e a saúde, o processo transexualizador, desculpe. Sim, e aí tu pode explicar um pouco o que é essa saúde integral LGBT, o que se encaixa dentro desse termo? Então, a saúde integral foi o que eu acabei de falar, que nós precisamos de um proctologista que saiba do cuidado e dos exames preventivos que devem ser feitos no ânus. Nós precisamos de um urologista que também saiba tratar
das demandas específicas, porque principalmente das mulheres trans, travestis que fazem o uso de hormônio por longo prazo, há mudanças e atrofiamentos de alguns órgãos, né? Então, esse profissional ele precisa estar treinado em relação a isso. A ginecologista, para atender tanto a pessoa trans, travesti, como o homem trans, mas também tem que estar treinado, porque o homem trans, a partir do momento que ele começa a fazer a hormonioterapia, ele tem mudanças na cavidade vaginal, na vulva, e o profissional tem que ter a sensibilidade, que não pode estar metendo o dedo, assim, que não pode usar qualquer aparelho, que tem que fazer um procedimento anterior para que haja dilatação daquele espaço, para poder fazer um preventivo. Eu estou falando aqui de coisas técnicas e eu não sou médica, mas o movimento ensina a gente, né? Então, esse profissional ele tem que ter, além da humanidade, da sensibilidade, de não ser invasivo, porque às vezes eu já fui com o médico e falou assim, mas você quer se mutilar. Nossa, que e aí eu tive que ser grosseira, né? A educação eu tenho, mas eu também sei que eu sei ser grosseira. É um desrespeito, né? Total, uma assim, violência. Aqui no estado, principalmente, porque a gente vê que sempre colocam a religião acima, principalmente da ciência, mas na hora desses tratamentos, e a gente passa... Você tem que procurar Deus. Sim, todas essas áreas da saúde, até na psicologia, a gente enfrenta esses estigmas e esse desrespeito mesmo, né? E eu creio que a gente tem que começar a denunciar. A gente tem que parar de dialogar com algumas pessoas que usam a religião para discriminar, que usam a religião para querer reverter a orientação sexual. Meu povo, orientação sexual não se reverte, não é doença, existe antes de Cristo vir na Terra, há milhares, seculares, milhares de anos e seculares. Então, as pessoas precisam respeitar. O respeito é a palavra-chave para a convivência em harmonia em sociedade. A gente não tem que converter ninguém. Porque se houvesse conversão de orientação sexual, eu iria montar uma clínica para homens héteros virar gay. Ganhar dinheiro. Mulher, olha essa polêmica. Porque se pode converter, né? Sim. Homo em hétero, a gente também pode fazer hétero virar gay, então virar trans, virar alguma coisa, jacaré, como dizia o outro lá, né? O inominável. Inúmeras comprovações, assim, de eficiência disso. E aí é importante, Sandra, a gente tá trazendo essas discussões e principalmente explicar, por mais que seja básico, porque, assim... No nosso entendimento, a gente que está na comunidade, isso é básico, é uma coisa que assim, a sociedade deveria entender, que você, enquanto médico, você tem que tratar as pessoas com humanidade, você tem que respeitar o corpo, a identidade. Tipo, o respeito é o básico da sociedade, mas não é assim que acontece, não é isso que acontece, e a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, voltando nesses assuntos que eu imagino que há 20 anos, 30 anos atrás... Era pior. E ainda os mesmos assuntos sendo discutidos. Hoje a gente avança, mas assim, a passos muito pequenos, né? Muito curtos, assim, para o que a gente precisa de fato, né? Você sabe o que eu ouvia lá em 99, em 2000? Antes de chegar a 2010... não, até hoje, mas eu acho que hoje menos. É que eu tinha que me apresentar com paletó nos espaços, que a minha orientação fazia com que as pessoas não tivessem credibilidade na instituição. E muitas pessoas acreditam ainda que a orientação sexual é um demérito e desqualifica as pessoas. Quem estuda, meu bem, e principalmente a gente que sofre tanto, a gente estuda para valer, porque a gente quer entrar no mercado de trabalho e ser reconhecida ou ser reconhecido. E tem algumas pessoas que dizem, mas os gays são inteligentes. Não, a gente não é inteligente, a gente é forçada ou forçado pela sociedade a
ter que estudar para ser melhor do que o outro, para poder ser visto e reconhecido. É uma coisa absurda, porque é uma violência você ficar o tempo todo se cobrando para ser o melhor nos espaços que você está inserido. É isso. Então, não é fácil. Eu queria falar que afeto, amor, ninguém decide amar ninguém. E eu sempre falo isso nas minhas palavras. Em que momento você decidiu amar? Porque se você decidiu amar, a gente consegue mudar a orientação sexual da pessoa. Mas a gente não decide amar. Quando você pensa que não, teu coração está palpitando, outras coisas estão se movimentando. Acontece uma explosão de emoções e de hormônios que não é como planejada, não é calculada. Acontece. Portanto, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, que a pessoa não gosta de sexo, a heterossexualidade são perfeitamente normais. Sim. Se você se sente mal, aí você precisa procurar um profissional para você se entender. E tem muito hétero aí que tem problema mental, corre precisando de psicólogo, não só os LGBTs, né? Então a gente às vezes precisa, porque a gente vem de uma sociedade que criou a gente baseada em princípios patriarcais, em princípios religiosos, principalmente o cristão, por conta da Igreja Católica. A Igreja Católica veio junto com a coroa colonizar o Brasil e violentou, implantou a religião, forçou a religião, dizimou, demonizou as outras religiões que já estavam aqui antes deles chegarem. Então, estou falando das indígenas e dos negros que chegaram também foram proibidos tanto de entrar na igreja, porque eles eram proibidos de entrar na igreja, como também eram proibidos de praticar seus cultos e suas curas. Foram demonizados, muitos queimados, enfim, torturados, e tudo isso com as bênçãos da igreja. Me perdoe, mas é fato, é histórico. Sim, a gente se embasa aí pela história, né? E principalmente atualmente pelas coisas que vão acontecendo assim na sociedade. Nada é tirado da mente de ninguém, criado na cabeça de ninguém, como é feito contra a gente, né? São coisas que eles criam na cabeça e aí colocam como verdade e usam isso para nos atacar, né? É bizarro, assim. E Sandra, outra atuação tua também, eu falo tua, mas do grupo Sabá, né? De todas as pessoas que compõem aí o grupo, é a busca pela isenção nas passagens de ônibus para pessoas vivendo com HIV ou AIDS em contexto de vulnerabilidade social. Como que surgiu esse debate? Como é que está esse processo aí dessa busca? Isso não é de hoje, isso vem lá da década de 90. Lá em 2000, na época, na gestão da ex-prefeita Tereza Surita, a gente fez uma parceria boa e a gente disponibilizava vale transporte para as pessoas. Por que isso é importante? A pessoa que está em contexto de vulnerabilidade e quem tem HIV tem que ir no médico regularmente, tem que buscar remédio regularmente, tem que fazer exame regularmente. Então, mesmo trabalhando, e aí tem que mostrar atestado ou então conversar com o patrão, lembrando que expor a condição serológica de alguém é crime, tá? Sim. Na lei, tá? Então, tem que haver sigilo total, ninguém pode ser demitido por ser soropositivo e ninguém deve exigir exame de HIV para admitir, porque também é um crime, né? Então, se você aí do outro lado que está assistindo passou por isso, entre em contato com a gente, que a gente vai lá e denuncia. Se você não quiser se expor, não tem problema, a gente faz a denúncia do mesmo jeito. Porque as pessoas precisam aprender a respeitar os direitos das outras pessoas. E o direito da pessoa com HIV, com tuberculose, com hanseníase, é o direito ao sigilo, né?
E aí tem muita gente que se acha no direito de ficar expondo. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, Sim. né? Então isso é um crime. E aí a gente passou esse tempo todinho, eu saí da época da LV, viramos Grupo Sabá, construí uma nova identidade visual, tá muito bonita, por sinal, a identidade visual do Grupo Sabá. Nós ainda estamos trabalhando, temos um site que está em processo de implementação, está ficando muito bonito também. Tivemos uma reunião mediada pelo nosso presidente Ricardo Matos, presidente do conselho, e lá a gente conversou com o prefeito dessa necessidade que ele precisa garantir na lei e dentro do orçamento público recursos para garantir que as pessoas vivendo com HIV e AIDS, ou aí a gente sugeriu também outras doenças crônicas em tratamento permanente, que tenham acesso à isenção, ao transporte público. Por quê? Isso vai garantir com que a pessoa tenha adesão. Se a pessoa tem adesão, ela tem carga viral indetectável, ela não transmite, dificilmente ela vai adoecer e dificilmente ela vai ocupar o HGR. Então ela acaba sendo econômica para o Estado com esta política inclusiva. E aí a gente pediu outras políticas também que consideramos importante, porque um salário mínimo, você pagar aluguel, você ter que ir para se deslocar e essas coisas não dá. Hoje em dia o aluguel está caríssimo, ficou inflacionado em Roraima. Diga-se de passagem, por conta da migração, muita gente fala da migração com xenofobia, mas ganha um dinheiro besta com os venezuelanos alugando, né? Caríssimo, espaços que às vezes são insalubres. Falo muito, né? Não, mas é ótimo, é um incrível. defeito. Não, não é não. Eu acho incrível, porque tu consegue articular bem e falar coisas assim necessárias. Então, quando colocamos nos documentos, inclusive dados, né? Das questões de morte. É inaceitável morrer por AIDS hoje. Com a tecnologia dos medicamentos, não tem como. Então, morrer por AIDS não é aceitável mais. E aí colocamos dados de óbitos por AIDS, casos de AIDS em tratamento, e a importância da política, né? E aí a gente pediu também cota para as questões de moradia e outras políticas sociais que o município implemente ou tenha, garantindo uma cota para as pessoas vivendo com HIV e AIDS e, se possível, também incluir aí as pessoas com doenças crônicas em tratamento permanente. Sim, sim. Sandra, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, né, dessa nossa entrevista. E eu queria muito te agradecer por tu ter aceitado mais uma vez. É muito importante que tu esteja aqui trazendo os assuntos, esse trabalho que tu faz, né, de ser uma pessoa muito emblemática na luta pelos direitos da população aqui da nossa população aqui no estado. E antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco sobre trouxe essa visão de todo esse trabalho que tu vem fazendo ao longo desses anos, principalmente nesse mês do orgulho. Como é que tu enxerga, né, o resultado de tudo isso e qual é o futuro assim, desse ativismo aqui no estado? Bom, em primeiro lugar, quero também aqui agradecer ao Conselho Estadual de Saúde, que já me convocou, né, está fazendo o acompanhamento do nosso pedido, e me convocou para fazer uma apresentação, e eu pedi apoio do Conselho Estadual de Saúde, porque o Conselho é um espaço de controle social, com a participação da sociedade civil. Então é muito importante a gente ter essa parceria. Sim. O presidente Ricardo Matos, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, também já me convidou, então eu vou estar lá pedindo apoio também das outras organizações para estarem presentes, para a gente ter mais força. Eu sei que é difícil, porque a gente tem um estado que se diz conservador, mas é um estado com muitas hipocrisias. E aí eu vou falar o seguinte, porque a gente também faz defesa da população migrante. O estado de Roraima é um estado que foi composto
criado praticamente, constituído por imigrantes, né, tem uma xenofobia absurda. Ou seja, é uma contradição. Primeiro era contra os maranhenses e contra o pessoal lá do sul, sempre com piadinhas. E agora contra os venezuelanos, cubanos e demais. Mas a imigração ela é importantíssima, porque ela engrandece a cultura se torna uma cultura diversificada, traz outros conhecimentos e cria outras potencialidades. O estado de Roraima ganha muito, só que eles não dizem os dados que eles ganham. Se você for em qualquer boteco, tem um venezuelano bebendo e a cerveja tem imposto. E se ele, como for lá no banheiro, ele usa papel higiênico, usa água, também tem imposto. Então o venezuelano contribui muito. Só estou falando de consumo, fora o que vai para a Venezuela, porque se você chegar ali na Santa Helena, tem um monte de gente que compra para atravessar para o outro lado, e fora o mercado formal de exportação. E fora os recursos internacionais que vêm para o estado, que circulam no mercado local. Então, a gente precisa parar de hipocrisia, a gente precisa ser mais humano, sim, a gente precisa respeitar mais a outra pessoa. Gente ruim tem em todo lugar, mas generalizar é algo perverso. Então, a gente tem muita generalização em relação às pessoas LGBT. Parece que todo LGBT está sempre disponível para fazer sexo, principalmente a gente que é mulher trans. Parece que a gente é uma máquina de fazer sexo para atender a necessidade do outro, porque às vezes a gente não sente porra nenhuma, ou desculpa a expressão, às vezes a gente não sente nada. Aí você é vista como um objeto. Um objeto sem sentimento, e sem valor. Só serve para aquilo. E as coisas já mudaram muito. Graças a Deus. Eu vejo casais LGBTs lindos, vivendo lindamente. Inclusive monogamicamente. Quem quiser viver com outras alternativas, cada um escolhe suas alternativas. Não tem problema nenhum em isso. E a gente só tem que ser feliz. Cada um tem que ser feliz na sua forma. Eu creio que as pessoas do estado de Roraima precisam refletir mais sobre isso e se dar conta da hipocrisia. A gente fala aqui muito da corrupção, que somos contra, Lula roubou muito, não sei o quê, não sei o quê. E aí você faz uma campanha eleitoral, em todo lugar que você chega, alguém te passa uma conta de água, uma conta Sim. de energia, uma receita, uma botija de gás. Isso se chama pilantragem, é roubo, é extorsão. A política ela tá tão cara que daqui a pouco não vai ter dinheiro que dê conta da política. A gente precisa de outras alternativas. As casas legislativas, cujo papel seria fiscalizar o executivo, ele se torna cúmplice das demandas do executivo. Sim. Ou então atrapalha o executivo para que não consiga fazer nada. Ele atrapalha quando ele não recebe, né? Porque eles querem sempre estar recebendo. Por que eles querem sempre estar recebendo? Porque quando volta a campanha ele tem que pagar por eleitor para ele poder ser reeleito. E se você vende seu voto, você não tem moral nenhuma, nem de chamar o político de ladrão, e muito menos de cobrar qualquer coisa do político. Então a gente precisa ter um pouco de vergonha na cara e se dar conta que nós somos hipócritas. Você precisa ter o mínimo de ética. Eu estou falando isso porque nós estamos num processo muito importante, que é o processo eleitoral, de eleição de nossos representantes. As pessoas acham que eleger governador é importante. O mais importante é saber quem você vai eleger para ficar na Casa Legislativa. Eu não sou candidata, mas eu estou aqui dando uma dica porque eu estive na presidência de um partido e ouvi muita coisa, muita coisa. É isso aí. Sandra é sempre muito impecável nos posicionamentos, falou muito bem hoje, inclusive que ela fala que está falando muito, mas assim, é muito importante
enfatizar principalmente essa questão do ano eleitoral, porque são ciclos que vão se repetindo, né? E a gente vai lutando para que sejam quebrados, mas infelizmente muita gente vive à base da hipocrisia mesmo, de querer cobrar, querer criticar, mas chega nesse período de política, vende o voto, é a primeira coisa que faz, ou então se alia àquilo que a pessoa publicamente não tá lutando, né? Mas aí por trás dos panos se alia, e eu acho que a gente precisa realmente bater nessa tecla da hipocrisia, porque é muito presente no Estado. E digo mais, as pessoas assim, eu sou contra a corrupção, mas se me der um pouquinho, eu participo, não tem problema. Exatamente. Sandra, Então, muito obrigado. Eu que agradeço, desculpa aqui também meus deslizes, né, com a minha boca. Acontece. Mas eu procuro ser autêntica. Eu faço um exercício para tentar ser coerente também com as minhas falas, porque não adianta você falar e ser incoerente. E eu acredito muito que o estado de Roraima tem muitas potencialidades e que a gente possa aproveitar muito para melhorar a qualidade de vida da população, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, em contexto de vulnerabilidade. E hoje eu considero que uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ela ainda está dentro do contexto de vulnerabilidade, porque as coisas estão muito caras. Você vai fazer um mercado, R$1.000 já não é mais nada. Você paga um aluguel e transporte e acabou o dinheiro, não sobrou nem para cultura, nem para lazer, nem para mais nada. Pro dentista, porque é difícil conseguir um dentista no posto de saúde. Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Senão tem muita coisa pra falar. Gente, pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Se gostou do episódio, não deixa de curtir, de compartilhar com mais pessoas. Se você tá assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo o que achou do episódio, também sugestões de temas de novos entrevistados que você quer ver por aqui. Até mais.